Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém. A palavra de Deus é sempre boa para nós, e quando a gente medita nela, além de a gente estar aprendendo sempre, ela também é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é uma bússola que dirige também a nossa vida aqui nesta terra, e é a espada do Espírito. E quando lemos esse texto sagrado aqui, bastante conhecido, sobre esta ceia na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, nós observamos que Jesus, onde chegava, nos dava lições eternas tão importantes. Mas também a gente aprendia com os personagens que com ele estavam. Nesta ocasião aqui, o apóstolo João, ele identifica aqui, pontua detalhadamente alguns fatos que ali aconteceram, e ele enumera detalhadamente quando ele diz aqui que naquela reunião, ele é bem claro quando diz Lázaro era um dos que estavam à mesa. Aí ele diz, Marta servia, diz, Maria ungia os pés do Senhor Jesus. E também diz que os discípulos, especificamente Judas, reclamava. E aqui nós aprendemos na palavra do Senhor. É um texto que nunca é bom a gente passar na carreira, porque quando a gente começa a meditar, o Espírito Santo sempre tem lições a nos ensinar. Em ocasião passada, nós falamos que aprendemos ali com a indicação, com a afirmativa de João, quando ele diz assim, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. E não é por acaso que ele faz essa pontuação. Quando a gente começa a analisar, em ocasião passada já falamos, não vamos repetir, quando a gente começa a analisar, a gente vê que tinha tudo a ver a afirmativa dele. Por quê? Porque Lázaro foi uma pessoa que gostava de Jesus, amava Jesus, e Jesus amava Lázaro também. É tanto que Jesus mesmo fez menção disso. Em João 11, quando Jesus foi ressuscitar ele, Jesus disse aos discípulos, eu vou despertar Lázaro, nosso amigo, que ele dorme. Jesus chamou ele de amigo, e era amigo de Jesus. Porém, deixa assim claro que Lázaro era uma pessoa que, mesmo sendo da família de Marta, Maria, amigo de Jesus, mas era espiritualmente um pouco indiferente. Se deixa essa lacuna para si pensar, analisar pelo comportamento dele. Porque às vezes que a gente viu Jesus na casa, com o encontro com a família, nas atividades interessantes, importantes, como estar aos pés de Jesus, aprendendo, está servindo, sempre está ali a ausência de Lázaro. Mas, com aquela expressão que Jesus disse
ao mensageiro: esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus. A gente entende ali que tanto Jesus queria fazer algo na vida de Lázaro, como também queria que o seu nome fosse glorificado através dele. E a gente vê tudo isso na palavra de Deus, quando Lázaro adoeceu, Jesus ressuscitou, e a gente vê que no versículo 11 do texto lido, que muitos dos judeus que foram ali àquela reunião creram em Jesus por causa de Lázaro. Então foi o que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas aí já, também Marta estava sempre servindo, e Maria, aqui é onde nós queremos nos ater um pouco, parar um pouco para meditar a lição, ou até as lições que a gente aprende aqui com Maria. Quando a gente vê aqui a palavra de Deus, não existe uma maneira de ser grato, de pagar a Deus os benefícios, as bênçãos que Ele nos concede, a não ser através de gratidão. O salmista, no Salmo 116, versículo 12 e 13, ele afirmou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Quando a gente vê também no Salmo 103, versículo 2, ele dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Agora, não existe outra forma tão mais prática para o cristão de retribuir a Deus os benefícios, as bênçãos recebidas, através da oração e da gratidão. E aqui a gente vê Maria, já era nato dela aquele sentimento devoto, aquele sentimento de adorar a Jesus, de estar prostrada, reconhecendo a sua soberania, a sua divindade, a sua grandeza. A gente rapidamente, quando passa na palavra de Deus em Lucas 10, 39, quando Jesus chegou lá em Betânia, na casa dela, a gente vê que Maria foi aquela que aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Quando Lázaro morreu, que Jesus chegou em Betânia para ressuscitá-lo, a gente vê que Maria foi aquela que, quando Marta foi chamar ela chegou em João, no capítulo 11, e o versículo 32, a gente vê que ela chega diante daquela situação e já vai se prostrando aos pés do Senhor e adorando. E aqui, nesta reunião, lemos aqui que Maria, mais uma vez, naquela reunião, chega aos pés de Jesus e surpreende todo mundo com aquela ação dela. É de fundamental importância quando se reconhece a soberania de Jesus em tudo. Eu acho linda a expressão do versículo 3, a parte B, onde li, quando diz assim: e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Interessante. Cada um fazendo a sua. Primeiro, onde Jesus chega, o culto maravilhoso. É uma bênção. E Jesus ali, claro, ele estava atento à ação de cada um. Já falamos em ocasião passada que Marta servia, mas Jesus estava ligado no serviço de Marta, a forma de Marta servir.
a forma de Lázaro com a alegria à mesa com Jesus, primeiro porque estava se alimentando com Jesus, e depois estar na mesa com Jesus era um privilégio que não era de todos, mas Lázaro estava ali, mas Maria, secretamente, tinha algo de muito valor, que era o nardo puro, e fez um segredo expôs um segredo, revelou um segredo naquela reunião. Como diz-nos aqui a palavra de Deus, ela atraiu, ela puxou a atenção de todos para Jesus. Marta servia para lá, para cá, Lázaro à mesa, a conversa entre eles, ou já se alimentando, quem sabe, e de repente um cheiro na casa de nardo puro. Aí eu acredito que começaram a indagar: quem está usando aqui esse nardo? Porque era um perfume caríssimo. Nardo puro não era para todo mundo. Diz os historiadores que era um nardo, um guento que as moças orientais elas guardavam para o casamento, para o dia das núpcias, e passava tempo ajuntando aquilo, e era de muito valor. E os irmãos sabem que o perfume de muito valor, a pessoa quando pega não vai derramar em cima, a pessoa pega um pouquinho e bota aqui, né? Para não acabar logo. Só que foi surpreendido porque o cheiro tomou conta da casa, e eu acredito que um falou: quem está usando esse perfume? Quem está usando esse nardo puro aqui? E para surpresa, quando olha, está Maria, nos pés de Jesus, colocando, aí pega os cabelos, aí enxuga, o nardo, o perfume tomou conta da casa. Aí todo mundo agora voltou-se a atenção para Maria. Só que voltou a atenção e começou as especulações. Primeiro calcularam logo o preço. Disseram assim: esse perfume aí, 300 dinheiro, que era praticamente um ano de trabalho de um trabalhador do campo. Se fosse calcular em termos hoje, daria quanto? 12, 14 a 15 mil reais, um perfume desse preço. Aí calcularam logo o preço lá, e já falaram para eles, Maria estava fazendo um investimento com a pessoa errada. Porque logo eles disseram aqui, deixa eu ler aqui, vamos mastigando devagarinho, que a palavra de Deus é tão bom quando a gente vai mastigando devagarinho, ela tem um sabor tão glorioso. Aí diz assim: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Para eles, especificamente para Judas também, aquele investimento que Maria fez, Jesus não merecia, estava fazendo para a pessoa errada. E logo disseram o destino, como deveria ser destinado aquele investimento tão alto. Mas aqui a gente aprende com Jesus que Maria, com Maria, por quê? É normal se ouvir xingamento na igreja. Tudo que você faz para Deus tem que se acostumar em ouvir xingamento, murmuração, coisas que você que lhe diminui, que não diminui, mas tentando lhe diminuir, uma série de coisas.
essa mulher está fazendo um investimento errado, deveria, dizendo que Maria calculou errado, fez errado, deveria pegar aquilo, dividir com os pobres e tal. Só que ela não ligou a conversa que estava ali. Naquele momento, ela continuou, foi a ação dela, derramava o nardo, enxugava, e Jesus calado. Daqui a pouco, eles acharam pouco e partiram para molestá-la, como diz aqui o texto quando a gente continua lendo, ou seja, tirar ela daquela ação à força. Só que nesse momento Jesus teve que falar. Quando eles foram tirar Maria, Jesus disse: deixe-a, não a moleste. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. O que aprendemos aqui? Primeiro, a forma de Jesus olhar para o nosso comportamento com relação a Ele. Alguém pode pensar que Jesus estava olhando logo o preço do perfume, do nardo puro, importado, que nem todo mundo tinha ali. Não, Jesus não olhou logo para o perfume, para 300 dinheiro, como eles estavam já olhando para esse lado. Jesus olhou para a devoção de Maria. Jesus olhou para o reconhecimento de Maria. Jesus olhou para o coração devoto de Maria. Porque alguém pode pensar que Jesus se impressiona com coisas materiais. Ele conta com a gente, ele dá a gente e espera que a gente use da forma mais sábia possível e grata a Ele, mas tudo já é dele. Os discípulos não decifraram, não distinguiram isso aí. Mas Maria, ela distinguiu quando diz aqui a palavra de Deus. E encheu-se a casa do cheiro daquele perfume. Aí diz assim o versículo 7. Jesus disse: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Outra coisa que a gente aprende aqui, ela estava ligada no que Jesus vinha falando sobre a sua morte, sobre a sua sepultura. E ela já vinha preparando aquele perfume para ungir o corpo de Jesus depois de morto. Jesus disse aqui, ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Mas aqui ela se antecipou, e a abençoada antecipação aconteceu ali. Agora, ela não deu ouvido às murmurações, os xingamentos dos discípulos. Primeiro, porque ela estava fazendo para Jesus. Aí Jesus olhou, porque a gente aprende na palavra de Deus que Deus, tudo já é dele, tudo já pertence a Ele. Para Maria, ela reconheceu isso, e aquilo para Jesus, ela estava entendendo que estava fazendo o mínimo do mínimo para Jesus. Enquanto alguns estavam dizendo, isso é um estrago, para que fazer isso com Jesus, tanto menino? Se bem, lembrando aqui que não é, Jesus não disse assim, os pobres sempre têm convosco, não é menosprezando os pobres, que Jesus sempre foi solidário. Claro, Jesus é Jesus. Mas Jesus estava mostrando a ele que eles não estavam discernindo que faltava tão pouquinho tempo. Eles não sabiam que faltava menos de, ou quase aproximadamente, uma semana só para estarem desfrutando da presença física de Jesus. Foi preciso Jesus dizer, os pobres sempre tendes convosco. Aí Maria, nesta ação, ela estava dando uma lição, que aquilo para ela era o mínimo que podia fazer com Jesus. Claro, era aquele sentimento
de que Jesus, ele é o Criador de tudo e é dono de tudo. Esse sentimento, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente logo vê, rapidamente, citando aqui alguns versículos, Romanos, no capítulo 11, e o versículo 36, Paulo, no cântico de adoração, no hino de adoração, ele dizia: porque dele, por ele e para ele são todas glória, pois eternamente. Amém. No livro dos Salmos, o 24 e o versículo 1, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Palavra de Deus em Ageu, no capítulo 2 e o versículo 8, diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. No livro dos Salmos 50 e o versículo 10 e 11, ele diz assim: porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre os milhares das montanhas, conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras dos campos. Aí quando chega primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4 e 7, aí ele faz uma indagação, dizendo: que tens tu que não tenha recebido? Mas, irmãos, essa palavra aqui, viu? De vez em quando a gente encontra pessoas que parecem ser dono de toda a situação, de ouro, de prata, de tudo. A gente vai falando e vai se lembrando das coisas que a gente vê no meio dos irmãos. O irmão numa fazenda aqui, aqui daqueles fazendeiros que é muito arrogante e pensa que é dono do nariz. Aí olhou para um lado, olhou a fazenda, deu uma volta, aí disse, ele estava no carro, ele disse assim: olha, isso aqui tudo é meu, do quilômetro tal até tal, isso tudo é meu. Ele disse: tanta terra, patrão, o senhor tem. Aí olhou para cima: e para cima o senhor tem quanto? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Glória a Deus. Aí Paulo diz: que tens tu que não tenha recebido? Na primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 7, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Irmãos, a Bíblia Sagrada deixa o homem num patamar que, se ele olhar direitinho, pó, cinza, germe da terra, nada trouxemos para este mundo. Agora, quando chega aqui, Deus dá esposa, Deus dá filho, Deus dá trabalho, Deus dá casa, Deus dá emprego, Deus dá, e Deus dá, e Deus dá. Mas ninguém trouxe nada. Agora é preciso se lembrar de tudo que Ele dá aqui, quando chegar o dia da mudança. Não vai poder levar o baú do caminhão da mudança. A gente muda de uma cidade para outra, é guarda-roupa, é carro, é cama, é mesa, é tanta coisa, leva. Mas quando for para lá, o caminhão da mudança vai levar nada, nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada daqui levaremos. É por isso que Maria deu uma grande lição
aos discípulos, reconhecendo a soberania de Jesus Cristo como Criador e dono de tudo. Agora, Jesus atentou para ela primeiro, porque Jesus já tudo é dele mesmo, atentou àquela ação dela e até repreendeu os discípulos. Deixa. A Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 4 e o versículo 4, Deus disse uma coisa interessante sobre Abel. Porque muita gente, às vezes quer impressionar Jesus. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem nada. Você está tomando conta enquanto não chega o dia da mudança. Há pouco foi um dos corais aqui que cantou: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, a nossa herança está lá, louvado seja o nome de Jesus. Aí disse assim, 4:4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro, Deus vai no nosso mais profundo, no nosso interior, na nossa intenção, no nosso reconhecimento que nós temos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus atenta primeiro nesse lado aí. Aí Deus também olhou para os discípulos que estavam ali, para Judas que estava ali. E Jesus também viu o tamanho do reconhecimento que eles tinham com Jesus. Porque ali ficou claro, é claro que Jesus ensinou muita coisa aos discípulos, mas ali a gente já viu aquele discípulo que estava junto de Jesus por conveniência. Enquanto Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe, levantava defunto, curava cego, estava ali desfrutando, mas na hora de mostrar de si mesmo o tamanho do reconhecimento, que viu aquela ação da mulher, aí disse: esse dinheiro, tanto dinheiro assim, deveria ser atendido ali, dado aos pobres. Jesus até repreendeu que a intenção dele não era ajudar pobre deles, não era ajudar pobre. Jesus foi bem claro quando informou. Agora, aqui a gente aprende que Jesus deve ser dado a ele o melhor. Dou por vista a economia que Maria fez para ir juntando aquele perfume. Eu não vou comprar isso porque eu tenho que juntar o perfume do dia da morte. Eu vou juntar isso porque eu tenho que sair ajuntando. Que sacrifício! Tudo que você faz para Jesus custa também um sacrifício. Jesus fica olhando o seu esforço, sua dedicação. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, e às vezes para fazer alguma coisa para Jesus, paga um preço, abre mão de muita coisa, e por cima ainda vem alguém que diz: para que isso? Deixa Maria, deixa ela derramar o nardo puro nos pés do Mestre, que é dono do céu, dono da terra, dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. Aí chega Maria, faz aquela ação. Aí a Bíblia diz, no versículo 2, é o versículo 2, né, que diz que ela foi aos pés. Então Maria, 3, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço,
ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Outra coisa aqui que ela nos deu a lição aos discípulos, a nós, é que ela foi aos pés do Mestre. Em outras ocasiões, a gente vê que a unção era feita na cabeça, se foi derramada em alguma situação, o vaso de alabastro que alguém quebra e derrama em Jesus, mas ela foi aos pés do Senhor, aí começou. Um detalhe que a gente aprende aqui com Maria, é que quando alguém ia e se inclinava aos pés de alguém, aquilo era um reconhecimento, de senhorio. A Bíblia mostra isso. Por exemplo, no costume oriental, acontecia isso em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis 18. Quando o Senhor foi na casa de Abrão, falar com ele, ele dá promessa, que aqueles anjos chegaram lá, olhe a forma de Abraão reconhecer o senhorio do Senhor. Diz assim, ora, do versículo 1 até o 3, vamos ler aqui. Ora, Jetro, ora, é o 18 de Gênesis, diz aqui a palavra do Senhor. 18 de Gênesis, diz aqui. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Veja que no início o versículo diz assim, apareceu-lhe o Senhor. Aí no versículo 2, e junto dele, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Interessante, quando ele viu aqueles 3 varões, claro que ali o Senhor, os 3 anjos que estavam ali, aí ele chegou e uma forma de reconhecer o senhorio foi logo se inclinando em terra aos pés dos anjos. E outra coisa que Maria aqui reconhece o senhorio de Jesus é que não era o costume de uma mulher tirar os cabelos em públicos, e naquela ocasião ela fez. Ela nada estava preocupada do que alguém ia falar dela. Ela estava demonstrando a sua gratidão e o seu reconhecimento. Estava falando mais alto, ungindo os pés do Senhor e enxugando com os cabelos. E aquela situação para os discípulos não era muito confortável, porque eles estavam achando que ela estava fazendo demais para Jesus, nos pés do seu irmão. Só quem sabe atravessar o preço de atravessar os dias da calamidade é quem já passou por ela. Gratidão para Jesus não tem preço. Lázaro sabia o quanto sofreu antes de morrer. Maria sabia o quanto sofreu antes de Lázaro morrer com a doença dele e depois que Lázaro morreu. Maria, principalmente, também. É tanto que, quando Jesus chegou, já fazia 3 dias, e quando ele chegou lá, Marta foi clara quando ela disse assim, Senhor, já é de 4 dias, o defunto já cheira mal. Chegasse tarde, em outras palavras. Marta era Marta. Mas Maria sabia o preço que passou, sentindo o pesar do luto de Lázaro, da sepultura quando voltou, aquele sentimento de tristeza, dizendo, Jesus, eu mandei chamá-lo,
com certeza foi assaltada por ele, por ela, por esse sentimento, quando mandei chamá-lo, prometeu chegar, não chegou, estava desmoronada em casa. Aí Jesus chega, aí Jesus ressuscita Lázaro, daqui a pouco na mesa. Irmão, era uma alegria. O dia da adversidade, a gente não quer passar por ele, a gente não espera passar por ele, mas chega para a gente sem a gente querer, sem a gente esperar. Eu tenho certeza que no momento que eu estou aqui falando da palavra de Deus, e você que está me ouvindo, é possível que você esteja dizendo: Jesus, eu estou passando esses dias de calamidade, e às vezes está tão difícil que a pessoa olha e pensa que não vai chegar do outro lado. Como Lázaro, aparentemente para ele não chegou, morreu. Agora, Jesus está vivo. Esse Jesus que eu estou falando dele hoje aqui, é o Jesus que disse a Marta: Marta, eu sou, Marta, a ressurreição, eu sou a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está com a gente no caminho da adversidade. Ela foi aos pés, era uma forma de reconhecer o senhorio de Jesus. Outra coisa, era uma forma de mostrar a gratidão, não só reconhecer o senhorio, a Bíblia mostra, era também uma forma de dizer: estou sendo grato. É bom confirmar com a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 17, e o versículo 16, Jesus curou 10 leprosos. Mas teve um, e foram tudo alegres, curados, mas teve um no meio deles, que disse: sabe, eu não era para estar curado assim, aquele homem me curou, eu vou voltar, eu vou dar muito obrigado a ele, eu vou agradecer a ele. Aí, Lucas no capítulo o 17 e o versículo 16, Jesus disse assim, o versículo 15 diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Era uma forma de estar dizendo: eu sou grato, muito obrigado, muito agradecido. Era uma forma de reconhecer. A Bíblia fala disso de Maria, porque Maria já era nato dela. Já era nato dela esse sentimento de devoção, de adoração e de gratidão. Eu já li aqui em Atos 11, em João 11 e 32, que quando Jesus chegou, que Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí foi lá, e quando chamou Maria, ela chegou e inclinou-se aos pés do Senhor. Interessante, numa hora tão difícil. Lázaro lá na pedra, morto, sepultado. E quando ela chega, aí lá vai aos pés do Senhor, inclinando-os para adorar. A gente aprende com ela. É muito fácil a gente adorar, se prostrar e agradecer quando tudo vai bem, quando a saúde está no topo, quando a conta no banco está cheia, quando a geladeira a gente escolhe: hoje eu não quero, não, bife eu comi ontem, amanhã, não, hoje eu acho que eu vou querer filé mignon, não, está cheia. É fácil de agradecer assim. Vai no guarda-roupa: não, eu fui domingo com essa roupa, não, ontem eu fui com essa, não, essa aqui não combina. É fácil. Mas na hora do luto, da dor, da adversidade, da fome, chegar e adorar. Depois que adorou, foi que ela disse: se tu estivesses aqui,
Maria nos dá uma grande lição. Tem um hino que os irmãos cantam que diz assim: questiona ou adora, né? Ao invés de questionar, é melhor adorar. Não estou entendendo, Jesus, mas te adoro. Eu estou chorando, mas te adoro. O coração está doendo, mas eu te adoro igual. Eu te agradeço, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando chega aqui na hora, faltava tão pouquinhos dias para perder aquele convívio físico com Jesus, aí ela chega com esta ação aqui. João 12, no versículo 3, que diz: ela chegou novamente aos pés de Jesus, com aquela expressão de gratidão, de reconhecimento. Agora, um detalhe aqui: quando a gente olha para frente, Jesus falou da sepultura. Não deu tempo. Só relembrando aquela expressão que Jesus disse: ela fez isto para o dia do meu sepultamento. Ela antecipou-se, né? Porque quando a gente olha para frente, não deu tempo embalsamar o corpo de Jesus, como era costume de se fazer normalmente com os judeus, com um rei, com alguém. A Bíblia mostra, por exemplo, rapidamente, segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, como era que se fazia o embalsamento de um corpo. No capítulo 16 de 2 Crônicas, quando um rei morreu, olha o que se fazia com ele. 2 Crônicas 16, 13, diz assim: e Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 40, e um do seu reinado, 41 do seu reinado, e o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Fizeram-lhe queimar muito grande. Interessante que era um preparo assim, grande, demorado, mas com Jesus não deu tempo fazer isso. Rapidamente mostrando na Bíblia, Marcos, capítulo 15, versículo 45. A Bíblia diz que José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultar, porque quem tratou do sepultamento do corpo de Jesus foi José de Arimateia e Nicodemos. Aí a Bíblia diz em João, no capítulo 19, e o versículo 39 e 40, que Nicodemos pegou deixa eu ler aqui a palavra de Deus, porque José de Arimateia pegou os lençóis finos e envolveu o corpo de Jesus, mas Nicodemos ainda arrumou algumas especiarias, como diz aqui a palavra de Deus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aleós. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Agora, uma coisa que chama a atenção: não deu tempo fazer aquilo tudo com o corpo de Jesus. Nicodemo pegou esses 100, como diz aqui, composto de aleós, de aloés, e ungiu, perfumou ali rapidamente, mas as mulheres viram como fizeram. Em Marcos no capítulo 15, e o versículo 47, diz que as mulheres viram aonde colocaram o corpo de Jesus. Aí a gente, analisando direitinho, quando chega no versículo Marcos 16 e o versículo 1, aí as mulheres começam: vamos comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E assim fizeram. Interessante.
Eu acho interessante isso aqui, e a gente aprende aqui uma grande lição. E que lição é esta? Diz aqui a palavra de Deus: o qual comprara um lençol fino, tirando-o da cruz, e envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o puseram. Certamente ela viram: olha, não ungiram o corpo do Senhor como deveria, não embalsamaram como deveria. Aí no capítulo 16: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Irmãos, compraram, não sei o preço, mas foram: vamos ungir o corpo dele. Para surpresa dela, a gente vai lendo aqui, quando vão chegando no sepulcro, o corpo não está mais lá. O anjo sentado na pedra, vem ela cheia de especiarias. O anjo disse: vocês vêm buscar Jesus, né? Você vem buscar um vivente entre os mortos. Ele não está mais aqui, não. Já ressuscitou. Em outras palavras, não precisa mais deste nardo, não precisa mais dessas especiarias. O corpo já está glorificado. E ela voltar: o que é que eu aprendo com isso? Faça o que você pode fazer enquanto dá tempo. Não importa o que falarem de você. A vida é tão curta. Nós estamos por aqui passando. Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Mas a gente, Ele deu um tempinho bem pequenininho. A gente, quando chega a 100 anos, a gente já fica com vontade de ir embora, porque a vista fica... A mentalidade já vai ficando também limitada, as pernas vai sem querer segurar o corpo, aí vai ter que já estar arrastando, a coluna já vai envergando, é a terra dizendo: vem. Vai passando, quando passa de 100, bem pequenininho o tempo, aí daqui a pouco já vai de vem, e vai e passou. É por isso que dar a Jesus o teu melhor. Entrega a Jesus o mais profundo do teu ser. Você não sabe até quando vai poder fazer, mas hoje eu aprendo com Maria. Dá o meu melhor, dá com sacrifício, dá com resignação, dá em primeiro lugar o mais profundo do meu ser, e saber que tudo que Ele tem me dado é família, é saúde, é bens, é emprego, tudo já é dele, por Ele e para Ele. Então o que você puder fazer, faça como Maria. Depois quiseram fazer, mas não deu tempo mais. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, diz a palavra, porque para a sepultura onde vais não há indústria, não há ciência. Ezequiel disse: os vivos te louvarão, como eu hoje faço, depois que Deus deu um tempinho a Ele, que possamos guardar a palavra do Senhor. Jesus fala comigo através de Maria. Quando estiver fazendo alguma coisa que alguém dizer: pra que isso? Te lembra de Maria.
Quando estiver fazendo alguém, isso é desperdício, te lembra de Maria. E quando alguém for te molestar, lembra-te que Jesus disse: deixa. Se fosse eu ou você, ia dizer assim: ela não está fazendo para você, ela não está colocando perfume em você, ela está colocando nos meus pés. Deixa, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque dele, por ele e aleluia, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém.